Essa noite nós estaremos falando acerca da suficiência de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus diz assim: Então ali, junto ao rio Ava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito: a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Feche seus olhos, curve a sua cabeça rapidamente. Senhor Deus e Pai, essa é a Tua palavra, Senhor, e sobre ela nós nos apoiamos. Nós sabemos, Senhor, que não há um homem vivo na terra capaz de subir num púlpito, Senhor, e falar algo acerca de Ti, Senhor, sem que a Tua palavra nos confirme, Senhor. Deus, eu sou o mais indigno dos homens, mas eu creio que o Senhor tem algo para falar aqui essa noite. E eu te peço, Senhor, eu te clamo para que o Teu Espírito Santo faça morada nessa casa, para que Ele nos revele aquilo que a Tua palavra quer dizer, para que possamos crescer mais uma vez em graça e conhecimento, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. O que está acontecendo nessa passagem, né? O livro de Esdras, normalmente, ele pode ser dividido, e comumente ele é dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 6, o livro de Esdras vai tratar acerca da primeira volta do povo de Israel a Jerusalém, ao território nacional de Israel, depois do exílio babilônico, quando eles são liderados pelo governante Zorobabel, um príncipe descendente da linhagem de Judá, enviados diretamente através de um decreto do rei Ciro, rei persa, que nessa ocasião, ao enviar de volta o povo de Israel para a sua terra, está cumprindo a palavra de profetas como Jeremias e Isaías, que já falavam da parte de Deus acerca de como Deus iria usar Ciro para libertar e para começar a trazer de volta o seu povo para a sua cidade. Essa normalmente é a primeira parte do livro. E quando nós seguimos do capítulo 7 ao capítulo 10, nós vamos nos deparar com a volta do próprio Esdras a Jerusalém. E ele leva consigo uma outra parte do povo. Durante esse tempo, existiram outras voltas menores, mas a maioria dos estudiosos ela vai contar de 2, 3, no máximo 4 grandes voltas do povo da diáspora do exílio babilônico. O curioso é que, no caso de Esdras, no capítulo 7, quando ele é enviado pelo rei Artaxerxes, já um rei diferente, é que nós podemos ver que o livro de Esdras ele vai incorporar, ele vai englobar o tempo de reinado de aproximadamente 5 reis persas, sendo eles mais ou menos nessa ordem: Ciro, Cambises, que não é feito menção nesse livro, Dario, que é feito menção no livro de Esdras, Xerxes, que é o famoso Assuero, o rei da história da rainha Ester e de Mardoqueu, até que se chega a Artaxerxes, que é o rei que envia Esdras de volta para Jerusalém. A primeira volta do povo, ela acontece aproximadamente entre 538 e 537 a.C., e depois em 458, 457 a.C., o que dá uma média de 80 anos de diferença, é quando Artaxerxes, já o 5º rei, que esse livro vai englobar o reinado, vai mandar Esdras de volta para a cidade de Jerusalém, depois de todo esse tempo. No meio de todo esse arcabouço histórico, de toda esses acontecimentos, nós temos o restabelecimento do povo judeu na sua terra, no território de Israel, a reconstrução do templo, que levou aproximadamente 20 anos para ser concluída, e uma reforma em todos os âmbitos da sociedade judaica da época. Em todos os âmbitos. Por quê? Porque havia agora a necessidade de se reestruturar os pensamentos religiosos, culturais, para que o povo judeu não caísse nos mesmos pecados que ele caiu e que o fizeram ser exilado para a terra da Babilônia, por intermédio de Nabucodonosor. Isso é o que está acontecendo, esse é o plano de fundo
de Esdras, do livro de Esdras. Mais especificamente ainda, para nós nos situarmos, no capítulo 7, nós temos o envio de Esdras através do decreto de Artaxerxes. Esdras era um homem sacerdote, da linhagem sacerdotal de Arão, da tribo de Levi, versado na lei, escriba, altamente zeloso para com a palavra de Deus. E talvez você deva estar se perguntando, por que depois de tanto tempo, Artaxerxes resolve enviar Esdras de volta a Jerusalém? E isso se deve ao fato de que era necessário, tamanho o temor que Deus havia implantado nos reis persas, tamanha gloriosa vontade de Deus estava se revelando naquele tempo. Era necessário que houvesse uma supervisão, uma fiscalização acerca dos princípios que a lei do Senhor dizia que deveriam ser seguidos. Ou seja, se havia uma reforma acontecendo em todos os âmbitos da sociedade, principalmente no cultural e no religioso, era necessário que essa reforma fosse baseada na palavra de Deus, ou seja, na lei de Moisés e nos escritos dos profetas. Logo, você vê que a necessidade de alguém versado na lei, escriba, mestre, estar fazendo esse tipo de supervisão e fiscalização era altamente necessário. Porque senão a palavra do Senhor não viria a se cumprir, o povo cairia nos mesmos problemas e aí o nosso Deus estaria mentindo. O que é altamente impossível. Já no capítulo 8, agora quase entrando no texto que lemos, nós começamos o capítulo 8 com a lista dos que voltaram com Esdras para Jerusalém. E é muito engraçado porque quando Esdras está levantando a lista, está levantando o censo, ele percebe a falta de integrantes da tribo de Levi. Isso nos revela um pouquinho do zelo de Esdras para com a palavra de Deus. Porque para os padrões, para os princípios da época, que ainda não conheciam a revelação de Jesus, que ainda funcionavam por uma regra diferente, era impossível que os padrões bíblicos fossem restaurados se a presença da tribo de Levi não fosse com eles. Afinal, eles eram responsáveis por tudo que acontecia no templo que acabara de ser reconstruído. Então, se o templo é reconstruído, todo mundo volta, mas não tem tribo de Levi, quer dizer que alguém está administrando os sacrifícios, os cultos, as festas, de maneira indigna aos olhos do Senhor. Porque a palavra de Deus era clara naquele momento, mediante a lei de Moisés, a Torá, que a tribo de Levi era a única e exclusiva responsável por administrar esses lados da fé do povo judeu. Dito isso, quando nós nos atentamos ao texto que lemos, começando a falar um pouco sobre a suficiência de Deus, é importante que nós entendamos esse contexto para que nós possamos conceber a ideia do que está acontecendo nesse texto e por que as palavras de Esdras são tão preciosas. Voltando ao versículo 21, se vocês puderem projetar, nós vemos a necessidade de Deus através das palavras de Esdras. A necessidade da presença e da ação manifesta de Deus para um povo que estava voltando do cativeiro. Vou ler novamente. Então, ali junto ao rio Ava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. O jejum naquela época, meu irmão, não era apenas uma forma de se buscar bênçãos e uma conexão espiritual mais profunda com o Espírito Santo, com Deus Pai. Jesus Cristo, apesar de já estar no céu, ainda não era revelado à humanidade nessa época. O jejum, ele não tinha esse caráter. O jejum nessa época, na época e na tradição judaica desses primeiros séculos, ele era exclusivamente uma tentativa de se humilhar perante o Senhor. É isso que Esdras está fazendo aqui. Esdras já havia recebido a ordem real, todo o aparato que aquela ordem real trazia consigo. Afinal, naquela época, se um rei dissesse X,
era cumprido e ainda era dado a qualquer situação todo o arcabouço, todo o apoio que aquela situação necessitava para que ela fosse bem sucedida. Esdras já tinha isso, ele já tinha a autorização do rei, ele já tinha tudo o que ele precisava, ele tinha a tribo de Levi, ele tinha todos, mas ele sabia que ele precisava se mostrar em humildade perante o Senhor. Porque, apesar de a estrada ser perigosa, como o texto nos leva a entender ainda no versículo 22, Esdras entendia que ele só estava voltando para a sua terra porque a mão poderosa do Senhor havia se revelado sobre aquele povo. E ele precisava dizer a todas as pessoas que a partir de agora, a suficiência de toda aquela ação, a suficiência de todo aquele processo residia nas mãos do Senhor. Muitas vezes é isso que não fazemos. Nós nos deparamos com as mais variadas situações e nós confiamos em nossos diplomas, em nossos cônjuges, em nossos corpos, em nosso poder aquisitivo, e nós esquecemos de nos humilhar perante Deus e dizer: Senhor, sem Ti nós nada somos. Senhor, sem Ti nós não conseguimos nos defender nem das bestas do campo. Que dirá dos males? Que dirá do inimigo? Que dirá do homem mal intencionado? Essa proclamação por esse jejum, ela é uma tentativa de reconhecer a sua pequenez diante do Senhor. E meus irmãos, não existe nada nessa terra que agrade mais o nosso Deus do que reconhecermos que sem Ele nada somos. Porque a partir do momento que nós pensamos ser 0,00001% de algo, quer dizer que o nosso Deus deixou de ser soberano. Se eu sou 0,0001% de algo, quer dizer que o meu Deus não é 100%. E se o meu Deus não é 100%, Ele não é o meu Deus. Se o meu Deus não é soberano, Ele não é o Deus que se revela na sua palavra. Então nós precisamos entender que a nossa vida deve reconhecer a todo tempo a soberania, grandeza e suficiência do nosso Senhor. Como o Salmo 37:5 vai nos dizer: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Os salmos, eles trazem pequenas verdades diretamente do coração e do caráter de Deus para as nossas vidas. Eles nos mostram quem o nosso Deus é e como Ele espera que nós venhamos a agir mediante as mais variadas situações. E é isso que Esdras faz. Ele confia o caminho dele ao Senhor, na certeza de que Deus não iria fazer, mas que Ele já havia feito. Porque esse é o nosso Deus. Quando nós estamos debaixo da sua vontade, nós podemos descansar. Mas é necessário que estejamos debaixo da sua vontade. Indo para o versículo 22, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito: a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Nós vimos a necessidade de Deus, a necessidade que Esdras expressa de ter Deus ao seu lado no versículo 21, e agora no versículo 22 nós vamos ver o porquê de existir essa necessidade. Porque o nosso Deus é grande. Esdras reconhecia a grandeza, a soberania do Senhor. Ele sente vergonha de precisar de algo que não seja Deus. Apesar dos perigos, das incertezas do caminho, ele se preocupa com o testemunho que ele está dando do Pai. Quantas vezes, meus irmãos,
O nosso Deus é a nossa última escolha. Quantas vezes nós só nos voltamos a Cristo quando já esgotamos todas as outras possibilidades? Eu fico me perguntando como o nosso Deus se sente quando fazemos isso. Porque usamos nossos lábios para dizer que amamos Jesus, mas na primeira oportunidade que temos, confiamos em carros e cavalos. Confiamos no nosso dinheiro, na nossa força, na nossa profissão, no nosso trabalho. E o testemunho que damos de Deus é: se eu precisar de Deus, vai estar lá em quarto, quinto, sexto, sétimo, na minha lista de prioridades. Será que Deus se agrada desse tipo de testemunho? Será que temos nos voltado ao Senhor e entendido que sem Ele nada somos e nada podemos fazer? Nós nos voltamos aos mais variados tipos de recursos. E o Senhor é a última opção. O Criador dos céus, da terra, dos mares, das estrelas. O Deus que abriu mares. O Deus que fez paralíticos andarem, cegos enxergarem. Esse Deus é a nossa última opção. Nós vivemos numa geração, numa época, que inconscientemente pensa que a teologia, a Bíblia, o conhecimento de Deus, a palavra de Deus perdeu a guerra para a ciência e para o conhecimento. Quando nós nos deparamos com alguém em uma situação triste, a primeira coisa que fazemos, vai para o psicólogo, vai trabalhar, vai estudar. E meus irmãos, não há nada de errado com essas opções. Mas nós nunca nos voltamos ao Senhor primeiro. Nós não falamos no meio da nossa depressão, em primeiro lugar: Senhor, o meu coração chora, mas eu sei que Tu cuidas de mim. Quando queremos passar para as nossas faculdades, quando queremos obter melhores carreiras, melhores empregos, nos voltamos a todo tipo de recurso e nunca ao Senhor. Não nos relacionamos com Ele como o nosso Pai que Ele é, e não perguntamos: Senhor, é isso que Tu tem para a minha vida? Senhor, como eu posso chegar lá? Senhor, do meu jeito eu sei que vai dar errado, então eu quero do Teu jeito. Tudo é válido, menos a palavra de Deus. Vivemos numa época que fazer culto é um evento. Nós precisamos de estratégias, e mais estratégias, e mais estratégias, para trazer as pessoas para perto de Jesus. E nós estamos barateando o evangelho que tão caro foi ao nosso Deus. A teologia e a Bíblia perderam a guerra. O conhecimento e a ciência reinam. Talvez aqui nessa terra, meus irmãos, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E jazir, meus irmãos, é estar morto. Talvez seja verdade, mas eu sirvo um Deus que nunca perdeu e nunca perderá uma guerra, porque Ele é grande. Por mais que tudo me diga que há outro caminho, o caminho que eu quero é Jesus Cristo, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o Deus que eu sirvo. A tua faculdade não te leva para mais perto de Deus. O teu trabalho não te leva para mais perto de Deus. A tua esposa, o teu esposo não te levam para mais perto de Deus. Jesus Cristo, Ele é o caminho. E a partir do momento que voltarmos a reconhecer essas verdades, então a grandeza de Deus será revelada a nós. Porque nós clamamos por revelações, profecias, um mover sobrenatural. Nós queremos mais e mais e mais e mais eventos, membros. Nós queremos nos assemelhar às maiores denominações. Mas o poder de Deus se revela quando o nome de Jesus Cristo é glorificado. E
E o nome de Jesus Cristo é glorificado quando a palavra de Deus é pregada e quando conversões acontecem de homens e mulheres pecadoras. Não há outro jeito. O Salmo 27 é um salmo muito lindo. E ele nos diz: uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor. No meio das suas dificuldades, meu irmão, quando Deus te colocar de frente para uma jornada, como Esdras estava de frente para uma jornada, invoque o nome do Senhor. Quando você vai para o livro de Neemias, é o livro seguinte, é um livro depois de Esdras. Você vê que em determinada ocasião, Neemias usa de exército e cavaleiros para voltar para Israel. Olha que interessante isso. Neemias nos ensina que não há problema em utilizarmos os recursos, as bênçãos que o Senhor nos entrega. Não há problema, meus irmãos. O problema é aonde está o teu coração no momento da angústia. A única coisa que Deus quer é saber que Ele é a prioridade da tua vida. Porque Ele é grande e Ele merece ser tratado com a sua devida grandeza. Quando nós olhamos para esse versículo, lá no finzinho dele, nós vemos: a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam. Todos os que o buscam para o seu bem, para o bem deles. Mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Às vezes você se pergunta: eu estou de frente para uma caminhada, eu estou de frente para uma jornada, e não está dando, eu não estou caminhando, as coisas não estão acontecendo, é de mal a pior, não tem como piorar. Talvez, meus irmãos, você tenha Deus como inimigo nesse momento. Talvez o poder e a ira de Deus estejam contra a sua empreitada nesse momento. Não porque Deus te odeia, não porque você não é merecedor, porque merecedor ninguém é, mas porque você deixou de buscá-lo. A mão da providência de Deus é para com os que o buscam. Não existe outra maneira, não existe outra resposta se não termos Deus do nosso lado. Às vezes Deus é a trava no teu caminho. Antes de chegar a Romanos, quando ele diz que você será entregue à tua própria consciência, à tua própria concupiscência, Deus está te mostrando que Ele é a trava na tua vida, que está te segurando, está te moldando, está te batendo um pouquinho, está te apertando. Mas é para que você se volte a Ele, é para que você o busque, antes que seja tarde demais, antes que você tenha que prestar contas da sua vida perante a Ele. No versículo 23, diz assim: assim nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Esdras voltar a Jerusalém era parte do plano de Deus para Israel. Se Esdras não voltasse para Jerusalém, o que seria daquela cidade? O que seria daquela nação? O que seria daquele povo que há muito já se havia profetizado que seria o povo do qual o Messias viria? Em diversas ocasiões nós vemos o Senhor expressar nas Escrituras a vontade que Ele tinha de habitar no meio do povo hebreu, para que o nome dEle fosse conhecido e glorificado entre todas as nações. Então a caminhada de Esdras era uma caminhada segundo a vontade de Deus.
Quando nós estamos debaixo da vontade e do propósito de Deus, a nossa caminhada não é em vão. E nós temos certeza de que as nossas petições serão atendidas. Talvez você esteja orando demais e conhecendo a vontade de Deus de menos. Porque não adianta orar se a tua oração não bate com a vontade de Deus para a sua vida. Você pode se esgoelar, pode chorar, pode bater a cabeça na parede. Não tem o que fazer. A vontade de Deus é soberana. E a sua oração deveria ser: Senhor, a nossa oração deveria ser: Senhor, converte o meu coração ao teu coração, e a minha vontade à tua vontade, para que eu possa viver o que tu tens para a minha vida. Eu não quero viver aquilo que homens disseram que o Senhor tinha para mim. Eu não quero viver aquilo que eu acho que tu tens para mim. Eu quero viver de fato o que o teu Espírito Santo me criou para viver. Eu quero viver a tua vontade e o teu propósito. Eu quero estar contigo, eu quero caminhar, eu quero ter você como meu primeiro recurso, Senhor. Porque sem ti eu nada sou. Sem ti nem os meus pedidos fazem sentido, Senhor. A palavra de Deus diz que nós nem sabemos orar, meus irmãos. Se nós não sabemos orar quando estamos com o coração no lugar correto, que dirá quando o nosso coração está envolto em trevas e escuridão? Que o Espírito Santo nos ilumine mediante a sua palavra, para que possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Porque só assim teremos uma vida plena. Só assim teremos uma vida plena. O Salmo 34, os versículos 8 ao 10. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Veja, meus irmãos, o leãozinho é o filhote do rei da selva, do animal mais poderoso no topo da sua cadeia alimentar, e ele ainda sente falta das coisas. Nós poderíamos falar isso para qualquer animal de topo de cadeia, meus irmãos. Mas nós não somos filhos de águias, tigres e leões. Não somos nem filhos de nossos pais. Somos filhos de Deus, Criador dos céus e da terra, que não há de deixar que nada nos falte, se estivermos segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Esse é o Deus que servimos. No meio de tantas verdades que esse texto nos ensina, talvez você se pergunte: mas poxa, Marcos, isso não era para o pessoal do Antigo Testamento? A gente não precisa mais crer assim, para a gente é diferente. Você mesmo falou que a pregação no Antigo e no Novo Testamento são diferentes. É verdade, são diferentes. Projeta para mim João 14, 1. Por favor. Que o coração de vocês não fique angustiado. Outras versões: não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus, como Esdras creu. Esdras creu no Deus de Israel. Ele creu no Deus pai de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós também cremos nesse Deus. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Esse aqui é Jesus Cristo falando. É a partir dele que esse texto começa a fazer sentido na nossa vida. Porque agora, quando eu preciso de algo, eu me volto
a Jesus. Talvez eu não precise de segurança no meio de uma caminhada pelo deserto, por uma floresta, querendo voltar para a minha terra. Mas eu tenho Jesus do meu lado na minha caminhada de volta para onde eu devo estar, que é debaixo do propósito e da vontade do Senhor. O mesmo Deus que Esdras cria é o Deus que eu creio hoje. Seria até heresia minha falar que hoje Ele é infinitamente mais poderoso. Mas hoje Ele é infinitamente mais glorificado. Porque Jesus Cristo veio, se fez homem e morreu por mim e por você. O apóstolo Paulo diz que por causa disso, um dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará e dirá que Jesus Cristo, aleluia, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, no meio da sua dificuldade, no meio de um caminho que parece perigoso, se volte a Jesus. Não se volte apenas aos seus recursos. Não pare de estudar. Não pare de trabalhar. Não pare de ir ao médico. Mas saiba que Deus está cuidando de ti. Saiba que o Deus soberano sobre todas as coisas se revelou através de Jesus para mim e para você, para que nós tivéssemos livre acesso a Deus, para que a salvação não fosse mais apenas para judeus, mas também para nós gentios. O sacrifício de Cristo, ele foi absoluto. E ele é a prova final da suficiência de Deus sobre todas as coisas. A carta aos Hebreus nos mostra como Jesus é superior a todos os ritos e tradições judaicas. A carta aos Romanos nos mostra como Jesus Cristo é o autor e consumador da lei. O nosso Deus é suficiente. Jesus Cristo é suficiente. E esse é o Deus que você serve. No meio da dificuldade, o sangue de Jesus nos garante acesso à mesma providência soberana que Esdras teve. João 5, 14 e 15 vai dizer acerca das coisas que nós pedimos quando estamos debaixo da vontade do Senhor. Coloque-se de pé, por favor. João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Em Jesus Cristo, até o mais mirabolante dos pedidos é possível, desde que ele se encontre com a vontade dele para a sua vida. Talvez nessa noite você tenha entrado aqui de frente para uma jornada, de frente para um caminho, de frente para uma missão, assim como Esdras estava de frente para uma missão. E você tem recorrido a tantos meios. Você está de frente para a jornada do desemprego, está de frente para a jornada do casamento, está de frente para a jornada dos relacionamentos, da tua vida espiritual. Você está de frente para uma jornada difícil, cheia de perigos. Meus irmãos, chegou a hora de termos vergonha, como Esdras teve, de recorrermos a outros recursos. Você está de frente para a tua jornada e as coisas não estão caminhando.
eu não vou te convidar para sair do seu lugar. Mas eu queria que você orasse comigo. Você colocasse a mão no seu coração e que você se apresentasse humildemente aos pés do Senhor. Porque Ele há de te capacitar, Ele há de te mostrar em Jesus Cristo um caminho no meio da sua jornada. No que parece difícil, no que parece tenebroso, Jesus estará te guiando. Feche seus olhos. Senhor, Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nós nos rendemos aos Teus pés, Senhor, porque sem Ti reconhecemos que nada somos. Deus, quantas vezes nós nos deparamos com os perigos da jornada, com as dificuldades, e nós recorremos a todos os recursos, Senhor, e esquecemos que o nosso Pai é poderoso e soberano sobre todas as coisas. Espírito Santo de Deus, sobre a Tua palavra, nós nos escoramos e nos apoiamos, na certeza de que o sacrifício de Jesus Cristo nos garante um caminho novo, na certeza de que o Teu Espírito confirma em nós que somos filhos de Deus, na esperança de que se o Senhor vestiu os lírios do campo de tamanha glória, o que mais o Senhor fará por nós, Senhor? Quão mais glorioso é o que Tu tens guardado para nós, Senhor. Nos ajuda, Deus, a convertermos o nosso coração ao Teu coração, a nossa vontade à Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a enfrentarmos o perigo de todas as nossas caminhadas com a única força que temos. Às vezes pensamos que esgotamos todas as nossas forças, Senhor, mas isso é mentira, porque ainda não recorremos a Ti. E quando recorremos a Ti, sabemos que não perdemos uma batalha, uma guerra. Nos guia, Senhor, para que o nosso coração seja humilde como o de Esdras, para que em todas as coisas na nossa vida o Teu nome seja glorificado. Assim te pedimos, Senhor, de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.